Falamos sobre desejo no capítulo anterior. E por que é importante você ter desejo? Como você fortalece o desejo e o que a ciência tem a dizer sobre o desejo, tá? Então, ok. Foram aí 45 minutos de conteúdo denso, conteúdo carregado, e agora vamos partir para o próximo capítulo nesse módulo aqui, tá? Então, sobre desejo, você pode estar se perguntando em relação àquele estudo, tá, e daí? Né? E eu com isso? O que eu tenho a ver com isso? O que isso influencia na minha vida? Isso influencia tudo, cara, tudo. Agora, você sabe o que estatisticamente melhora a cognição, ou seja, o aprendizado, o comportamento e a performance no quesito motivação, tá? Motivação de você fazer. Esse é o primeiro passo para você realizar qualquer coisa na vida. Agora, você pode construir o seu próprio desejo e criar, moldar o seu ambiente como consequência desse desejo. Um exemplo, o seu corpo é uma consequência do desejo da sua mente. Tem lá os marombeiros que têm aquele desejo de ter o shape tunado, de ter lá o shape deles, entende? Então, é uma consequência do desejo. O ambiente interno deles, o corpo deles, reflete esse desejo mental. A mesma coisa com pessoas de outros corpos. O desejo, se ele é fraco, a motivação é extrínseca, vem de fora de você. E aí a motivação que vem de fora te conduz à pobreza, te conduz à estagnação, ao isolamento. Relembrando, pilares fundamentais do desenvolvimento humano: a autonomia. As pessoas têm que ter autonomia, empregar a vontade, sabe, exercitar a vontade, a iniciativa para resolver problemas, para ter o senso de competência, a necessidade de satisfação de competência e a necessidade de satisfação de autonomia. Se você só manda no funcionário, aí é que ele fica funcionário mesmo, entende? Ele trabalha só pelo básico, tá? Então, relacionabilidade, pertencimento social com significado qualitativo. Você tem que ter significado emocional, qualitativo nos vínculos que você tem. Ah, e se eu não tenho nenhum vínculo assim? Então procura um, cria um, se vira, corre atrás, tá? O mundo ele não vai dar para você no seu colinho os relacionamentos que você quer, você vai ter que criar, entende? Isso é difícil, isso dá medo, isso é complicado. Agora, é o que é. A riqueza ela é um caminho cheio de dificuldades, cheio de percalços, tá? E para você conseguir superar essas dificuldades, esses percalços, o conhecimento vai te ajudar e muito. Então, a ausência desses pilares leva à desmotivação ou motivação que vem de fora de você. Então, voltando aqui para o próximo slide, olha só, melhore suas necessidades de satisfação de autonomia, melhorando o seu ambiente, fazendo atividades que lhe permitam ter autonomia, que lhe permitam ter resultados, como, por exemplo, intraempreendedorismo para você que está numa empresa, vendas para você que trabalha por conta própria, ou também você que está numa empresa e quer uma renda extra, tá? Então, autonomia. Cara, e se você está numa circunstância que você não está nem outro caso? Melhora o seu ambiente onde você pode. Nem que seja, por exemplo, você ter um celular sem aplicativos que te distraiam, sabe? Você ter um ambiente que te oriente à performance, sabe? Você ter autonomia em você, por exemplo, poder arrumar o seu quarto, ou você poder arrumar a sua aparência física. Isso também é autonomia, tá? Melhore a sua necessidade de satisfação de competência à medida que você resolve problemas seus e dos outros. Não basta só resolver os seus problemas, você precisa resolver o problema dos outros também, tá? E aí, à medida que você resolve o problema dos outros, você vai resolvendo os seus problemas também. E melhore sua necessidade de satisfação de relacionabilidade à medida que você tem uma tribo, uma comunidade,
que te dê significado qualitativo, significado emocional, tá? Ah, mas e se a pessoa não tem uma comunidade assim e tudo mais? Você precisa empreender esforço para você construir isso. E esse esforço, ele é empreendido conforme o ganho que você percebe. Então faz um teste, começa pequeno. Entra numa comunidade de empreendedorismo ou busca uma comunidade ou uma página no Instagram que você goste e veja o tipo de conteúdo que é publicado lá. À medida que você vai vendo a sua tribo, sabe, a sua galera, as pessoas que estão com a mesma mentalidade que você, que estão alinhadas com você, isso já vai te dando satisfação, tá? Você não precisa encontrar aí o seu relacionamento perfeito no começo, mas vai começando com calma e busca essas relações um pouco mais superficiais que estejam alinhadas com você, e aí você vai construindo a sua comunidade específica, tá? Isso vai melhorando a sua relacionabilidade. Então, como é que está o seu ambiente virtual? Porque ele é determinante para o seu sucesso. Então, o que você consome no Instagram, nas redes sociais no geral, no Spotify, no TikTok, no YouTube, isso determina e muito o seu sucesso. O outro lado da moeda é uma comunidade no YouTube, um grupo no YouTube, pode ser também uma comunidade que aumente o seu senso de relacionabilidade, tá? Então, você pode usar grupos no Facebook, páginas no Instagram, no LinkedIn, para te ajudar a você ter essa relacionabilidade social, ou autonomia e competência também, tá? Então, são ferramentas, as redes sociais, são ferramentas para você utilizar da melhor forma possível, tá? Quanto mais alinhado o seu ambiente for com o nível de qualidade de vida que você quer ter, melhor será o seu desejo para conseguir fazer o que for preciso, tá? Quando está fácil e quando está difícil, fazer o que for preciso. Então, esse alinhamento do seu ambiente com o nível de qualidade de vida que você quer ter, tá? Então, qual que é o nível de, por exemplo, conversa da sua turma? Qual que é o nível de conversa deles? Eles estão falando sobre, por exemplo, o futebol, estão falando sobre política, sobre economia, ou estão falando sobre melhorarem a si mesmos, entende? Então, estão falando sobre se aperfeiçoarem, tá? Eles estão só na teoria ou estão na prática? Estão só filosofando ou estão exercitando na prática? Tudo isso é determinante para você que quer um nível de qualidade de vida condizente com o seu desejo. Desejo de riqueza, desejo da conta bancária poupuda, de você, por exemplo, estar ganhando aí 50, 500 mil por mês, tá? Então, desejo nada mais é do que calor, do que movimento. Então, presta atenção em mais uma explosão mental, porque isso é forte, tá? Desejo é calor. O que acontece quando você não tem um sistema de condicionamento de ar ou um sistema de ventilação, né? Isso pode sufocar. Você precisa canalizar esse calor da melhor maneira. O calor ele pode aquecer, mas pode queimar. Então, lembra no começo que mostrei o livro com o foguinho lá, e aquela imagem lá do livro com as chamas? Aquilo é o desejo. Desejo é calor, cara. Então, você tem que direcionar esse calor da melhor maneira, tá? E é movimento. Calor é movimento. De qual maneira você está se movimentando? E por que dessa maneira e não de outra? Tá? Isso tem a ver com o seu desejo. Isso tem a ver com essa canalização de movimento. E aí, pode acontecer em alguns casos do desejo, ele está direcionado para um lado e os medos estarem direcionados para outro lado. Então, aí esse cabo de guerra entre desejo e medo é o que constitui a procrastinação, a tensão. A gente vai ver melhor sobre cada um desses medos neste curso, nos capítulos 14, tá? No capítulo 14 eu falo sobre cada um dos medos de maneira bem aprofundada para você. Então, como é que você supera essa questão do calor, do desejo, do medo, da procrastinação? Vamos ver aqui. Desejo, calor, então compara o calor do desejo, especificamente neste contexto aqui, como ao calor
do vulcão, cara, calor do magma incandescente, calor, sabe? Muito calor, muito quente, tá? Então, é como um aço incandescente, sabe? Como um magma vulcânico. E aí que tá. Esse tipo de desejo, ele tem uma ativação, um onset, um offset, uma ativação e uma desativação lentos, tá? Então, esse tipo de ativação de desejo, ele é lento. Como assim ativação do desejo? O desejo, para ser ativado, a ativação ela significa o seu movimento em relação ao desejo. Então, demora para você pegar no tranco, digamos assim. Agora, também demora para você voltar ao normal, digamos assim, ao nível homeostático, ao nível do repouso, tá? Então, é por isso que no começo você precisa fazer um esforço para você implementar um novo hábito, mas depois o hábito te carrega. Primeiro você constrói o hábito, depois o hábito constrói você. Isso é desejo. Isso tem a ver com ação constante, com disciplina. É o calor que forja o metal e dá forma ao metal, tá? E aí tem o capricho, que é o fogo de palha, tá? E esse fogo de palha tem ativação e desativação rápidos, tá? Fogo de palha não cozinha nem feijão, que dirá cozinhar aí um desejo melhor aí para ti. O que é o capricho? É você ver uma rede social, é você ver um vídeo no YouTube, um vídeo no TikTok, é você twittar, entende? É um capricho, é um desejo efêmero, é uma coisa assim, rápida, tá? Então, esse capricho, ele acaba, digamos assim, tirando o calor do desejo e direcionando para ações de ganhos imediatos, tá? Então, para você conseguir riquezas, para você conseguir os seus milhões, você precisa do desejo e não dos caprichos. Diminua a quantidade dos seus caprichos e aumente a potência dos seus desejos e você vai conseguir. Então, vamos falar um pouco sobre desejo e recompensa, tá? Aqui vai fazer sentido para você tudo isso que eu falei até agora, nesse segundo capítulo aqui. Então, vamos lá. Todo mundo tem uma coisa chamada de sistema motivacional. O que é isso? Digamos assim, sabe o Android ou o iPhone, o iOS? É como um sistema operacional no seu celular. Você tem um sistema motivacional no seu cérebro. É um sistema que faz você fazer as coisas ou não fazer, fazer ou procrastinar, fazer, por exemplo, acordar cedo ou acordar tarde, sabe? Treinar ou deixar de treinar, trabalhar muito bem ou trabalhar só para bater ponto. É o seu sistema motivacional. É o que rege a sua ação no mundo, tá? Esse sistema motivacional, ele existe porque existe uma expectativa de recompensa. Você só age de maneira excepcional no trabalho porque você tem uma expectativa de recompensa, tá? Essa expectativa de recompensa pode ser um melhor salário, uma promoção, mais reconhecimento, tá? Mas é uma recompensa para você. Essa expectativa de recompensa liga uma circuitaria no seu cérebro chamada de dopaminérgica, ou seja, motivacional, tá? Como assim circuitaria e tudo mais, né? Virou, né, fio e coisa elétrica? É exatamente isso, cara. O seu cérebro, ele é um órgão que dispara sinais elétricos. Da mesma forma que você acende uma lâmpada, o seu cérebro se acende aí milhões e milhões de vezes por segundo, tá? Então existem, da mesma forma que na sua casa você tem cômodos específicos, você tem sua sala de estar, o banheiro, o quarto e tudo mais, você também tem no seu cérebro cada cômodo, entre aspas, do seu cérebro, e um deles tem a ver com a sua circuitaria dopaminérgica, a área responsável pela motivação, tá? E a motivação conduz ao quê? Conduz à ação. E a ação conduz ao ganho. Então vamos lá, você que quer os seus milhões. Ah, não tenho pretensão de milhões, tudo mais, 100 mil já tá bom. Não interessa, vamos colocar em milhões aí, porque você merece muito mais do que apenas algumas centenas de milhares. Você que quer os seus milhões, por exemplo, sistema motivacional. Como é que está o seu sistema motivacional? O que você faz? Tá? Quais são as suas ações aqui? Ó?
quais são as suas motivações? Lembra, no começo do curso eu perguntei o que te motiva, o que te desmotiva e por quê. Aqui, ó, tem a ver com essa parte aqui, tá? Então, entre ação e ganho, existe o que se chama de dieta motivacional. Como assim? Você pode estar se perguntando. Dieta motivacional? Quer dizer que se eu comer alguma coisa, eu vou ficar mais motivado do que... Sim, exatamente isso. Exatamente isso. O conteúdo que você consome pode te motivar e também pode te desmotivar. Então, qual o conteúdo que você está consumindo? É um conteúdo motivacional? E lembrando, tem conteúdos motivacionais diferentes, tá? A motivação para você passar num concurso público é totalmente diferente para a motivação, por exemplo, de você, sabe, treinar pesado na academia. É diferente, cara. Por mais que a empolgação, o entusiasmo seja o mesmo para você pegar lá, começar a estudar, são motivações diferentes. O estímulo visual é diferente. Você que quer estudar, você vê lá um marombado cheio de músculo, isso não vai te estimular muito. Agora, você vê uma pessoa estudando, você vê um ambiente limpo de estudo, você vê um cheiro do café, por exemplo, cara, isso pode te motivar mais, entende? Então, a sua dieta motivacional, ela tem a ver com o quê? Com os ganhos que você quer ter na sua vida. E, dependendo da sua dieta motivacional, os seus ganhos também mudam. Tá? Então, isso é algo que você pode mudar na sua vida agora. Mude a sua dieta motivacional e você mudará os ganhos que você terá. Ganhos financeiros, beleza? E também as suas ações para ter esses ganhos, tá? Então, tá aqui o conteúdo que você consome diariamente, por exemplo, Netflix, por exemplo, curso, tá? Eles têm finalidades distintas. Aqui, entre expectativa de recompensa e o ganho, existe o que se chama de limiar de percepção de esforço. Tá? Como assim? Né? Você pode estar explicando o que é limiar de percepção de esforço. Nome difícil? Você só tem nome difícil para me dar? Pô, simplifica aí, cara. Tranquilo, eu vou simplificar para você. Esse nome complicado, na verdade, ele quer dizer a partir de qual momento você se sente cansado. Simples assim. Sabe quando você vê aqueles maratonistas correndo 40 quilômetros e tudo mais? Meu, no 10º quilômetro eles estão empolgados ainda. E pessoas normais, para correr 10 quilômetros, correm quase morrendo. Então, a diferença está no limiar de percepção de esforço. O que é limiar? Tem a ver com limite. É como você pegar um muro e olhar assim, além do muro. É o limiar, você olhar além do muro, além do limite. De percepção, ou seja, uma sensação subjetiva de esforço. Consequentemente, cansaço. Senão não é esforço. Senão é fazer com prazer, é algo tranquilo de fazer. Então, para você que quer passar no concurso, por exemplo, quantas horas de estudo você começa a ficar cansado ou cansada de estudar? Para você que vai treinar, por exemplo, quantos dias seguidos de treino você começa a ficar cansado? Tá? Você que quer vender mais e melhor, por quantas sessões, prospecções, qualificações e tudo mais do processo de vendas você precisa fazer para ficar cansado? Tudo isso tem a ver com o seu limiar de percepção de esforço. E como é que você muda isso? Mudando a sua dieta motivacional. Se você ficar acostumado com ganhos fáceis, com o capricho que a gente viu lá atrás, com o fogo de palha, aí você fica com um limiar de percepção de esforço zoado. Para você ter um ganho aqui, basta fazer algo simples, como, por exemplo, postar uma foto no Instagram que você recebe um monte de like. E isso já é um ganho para você. Agora, se você é aquele cara regrado, disciplinado, com a disciplina do monge tibetano, aí sim, o seu limiar de percepção de esforço é diferente, tá? Então, o quão difícil ou fácil é agir? A partir de que momento você se sente cansado ao fazer o que você tem que fazer? E, finalmente, entre sistema motivacional e ganho, existe a famigerada disciplina, famosa disciplina, né? A disciplina é aquela coisa de você fazer o que tem que ser feito com ou sem motivação. Não é sempre que o desejo vai te empurrar. Não é sempre. Às vezes você vai estar de saco cheio, cara. Às vezes você vai estar sem vontade nenhuma. Mas é aquela coisa que eu falei. Você cria o hábito, depois o hábito cria você. Então, pelo hábito criado,
Você faz o que tem que ser feito com ou sem motivação, com ou sem empolgação, sabe? Com ou sem euforia. Faz o que tem que ser feito, por quê? Porque a questão tem a ver com quem você é, sabe? Tem a ver com uma promessa que você fez para você mesmo, de você cumprir, de você conseguir os seus milhões. Exemplos de recompensas e ganhos, teremos mais detalhes sobre isso no capítulo 14, tá? Exemplos: atenção, simpatia, elogios, senso de progressão, KPIs, jogos, tá? Como assim? Atenção, simpatia. Isso mesmo. Socialmente, isso é uma recompensa. O ser humano é um ser social. Você ter a atenção de uma pessoa é uma recompensa. Você ter o interesse de uma pessoa é uma recompensa também. O elogio é uma recompensa. Por isso que as redes sociais são tão viciantes assim. Porque é um meio muito fácil de você ter o elogio, a atenção das pessoas, tá? E o que é KPI? Lembra que falamos no capítulo anterior? É um senso de progressão. Quantidade de likes, por exemplo, é um KPI, tá? A sua conta bancária é outro KPI. Jogos, o que tem a ver jogos com isso? Tem tudo a ver. O jogo, ele mede o progresso de todas as maneiras possíveis. Então, por exemplo, pensando naqueles joguinhos assim de Candy Crush, tipo assim, sabe? Cada coisinho que você faz certo lá, o jogo mostra que você ganhou tantos pontos. Jogos de RPG, por exemplo. Cada progressão que você tem, você ganha pontos e você pode gastar esses pontos com habilidades. Você pode gastar esses pontos em melhorar o seu personagem, tá? Então, a vida real é mais ou menos assim. Acontece que esses pontos na vida real a gente chama de dinheiro, tá? Então, para você ganhar dinheiro, você precisa fazer algumas coisas, você precisa fazer algumas missões. E esse senso de você transformar isso na gamificação dá muito certo e aumenta bastante o desejo e a recompensa. E aí, se pouca ação, sabe, basta pegar o celular, dar uma scrollada lá na tela, passar o dedo lá na tela, se pouca ação te dá muita recompensa, muito esforço, você fica mimado, você fica mimada e tende a esperar recompensas fáceis, ou seja, recompensas sem esforço. E aí, consequentemente, o seu desejo é fraco. Desejo para quê? Para conseguir os seus milhões, para conseguir a sua liberdade financeira, para conseguir a sua liberdade geográfica e de tempo, entende? Agora, se as suas recompensas e ganhos vêm com esforço, empenho, dedicação, e você tem um propósito que sustente o seu esforço, aí você fica condicionado, condicionada a agir para realizar, e aí o seu desejo é forte. Entende a diferença? Então, pouca ação, muito ganho, fica mimado. Se as suas recompensas vêm com esforço, e esse esforço está alinhado com o seu propósito, com o seu objetivo, o seu desejo fica forte. Beleza? Então tá aqui, sistema motivacional, disciplina, percepção de esforço, quando você começa a ficar cansado, cansada, dieta motivacional, tá? Pois bem, então vamos lá, conteúdo denso, eu sei que é carregado de conteúdo, mas eu quero fazer valer o seu investimento de tempo, de dinheiro, de esforço, tá? Então eu quero te entregar muito conteúdo, muito mais do que tem no livro, beleza? Como você vai aumentar a potência do seu desejo? Vamos lá. Seu desejo tem que ter inspirações, tem que ter fonte. Igual a lenha da fogueira, dessa fogueira aí que o pessoal está fazendo, tá? O combustível. Você tem que ter combustíveis quantitativos, quantidades de coisas, quantidades de relações. Ah, Carbone, você falou que relações é mais importante ser qualitativo do que quantitativo. Sim, relações humanas, sim, é mais importante. Não quer dizer que é desimportante você ter relações quantitativas, cara. Tá? Você precisa de quantidade também, não só de qualidade, tá? Até porque a quantidade te dá perspectivas diferentes, sabe? Também aumenta a qualidade e, obviamente, dinheiro. Dinheiro é uma quantia, tá? Então dá para você medir aí uma fonte de inspiração do seu desejo com quantias de dinheiro, por exemplo, tá? Agora, ele tem que ter um combustível qualitativo também, e é aqui que muita gente deixa a desejar, tá? Nas mentorias que eu faço, nos acompanhamentos que eu faço, muitas pessoas não têm inspirações qualitativas fortes o suficiente
para aguentar o tranco de você construir os seus milhões. Então, aqui tem a ver com a intensidade de emoções, cara. Intensidade. Imagina que você tem um navio e esse navio está numa tempestade. É mais ou menos a força da tempestade contra a força de vontade do capitão do navio, que é você. Você é o capitão do seu navio. Quem vai vencer em termos de força de vontade? A tempestade ou você? A resposta está em como você amplifica, em como você nutre o seu desejo. Qual que é o combustível do seu desejo, tá? Então, essas inspirações qualitativas, elas têm a ver com o seu propósito. Os sentimentos que te ativam são pistas do seu propósito. Se certa emoção vem à tona quando você ouve uma certa música, por exemplo, isso tem a ver com o seu propósito de vida. Os seus valores têm a ver com o seu propósito de vida, tá? Então, lição de casa para você. Faça um levantamento dos seus valores, tá? Vou colocar aí uma ferramenta bonitinha aí e tudo mais, tá? Para você fazer na área de membros. É só acessar lá e preencher. Quais são os seus valores? Já vai pensando nisso desde já. Se você quiser fazer desde já, tá ótimo. Quais são os seus valores? O que é importante para você? O que não é tão importante assim para você? Por exemplo, relações humanas, tá? O seu bem-estar, o bem-estar dos outros, o que vem primeiro? Se você não tem filhos, provavelmente o seu bem-estar venha primeiro. Se você tem filhos, muito provavelmente o bem-estar dos seus filhos virão primeiro, tá? Então, isso são pistas do seu propósito de vida. Seu propósito é uma coisa fixa? Dá para você mudar, sim. Você vai melhorando o seu propósito durante a vida. O importante é você saber a bússola do seu propósito. Isso vai te dar o combustível para o seu desejo que você quer. Beleza? Então, crie conexões neurais, ou seja, conexões objetivas, conexões do seu cérebro, e conexões mentais, conexões subjetivas, conexões da sua mente com o seu desejo. Por exemplo, alguns exemplos aí de conexões objetivas. Vamos pontuar aqui. Ineditismo. Lembra que a gente falou de circuitaria cerebral, né? Áreas do seu cérebro específicas? O seu cérebro ele tem uma região muito privilegiada para novas lembranças, para novas memórias. Tudo o que é novo tem um acesso VIP no seu cérebro e, consequentemente, na sua memória. Então, o ineditismo, ou seja, aquilo que é novo, aquilo que é inédito, tem um peso muito grande para você, tanto na parte objetiva quanto na parte subjetiva. Então, busque o novo, tá? Não se apegue só ao novo, mas busque o novo, legal? E músicas, cheiros, estímulos visuais, roupas, sabores diferentes, tudo isso são conexões neurais objetivas, tá? Ou seja, que está na realidade objetiva, a realidade que outras pessoas veem a mesma realidade que você, tá? Então, existe uma música que você pode ouvir, outra pessoa pode ouvir também. Beleza, uma música objetiva, tá? Agora, o significado dessas músicas para você, aí é subjetivo. Você pode ouvir uma música e ficar em prantos, se acabar aí de chorar. Outra pessoa pode ouvir e não ter essa mesma reação emocional. Então, esse tipo de reação emocional tem tudo a ver com o quê? Com o simbólico, com o subjetivo para você. Os significados emocionais que te ativam. Sabe quando você fica ativado emocionalmente? Quando fica aceso ou acesa? É isso, tá? Que te centram no agora. Significados emocionais que te centram no agora, que te fazem aquela coisa do mindfulness, sabe? De você ter a consciência plena do momento. Quando você está centrado no agora, isso é uma conexão subjetiva boa para você. Então, aqui você vai aumentar a potência do seu desejo com combustíveis ou inspirações quantitativas e qualitativas. A ideia é você ter um equilíbrio. Esse equilíbrio tem uma fórmula que funciona para todo mundo? Não tem. Tem gente que fica muito motivado para ganhar 10 mil por mês. Tem gente que fica muito motivado para ganhar 10 milhões por mês. Então, vai de você encontrar a sua quantia ideal que te acende, que não é nem muito longe da sua realidade, mas também nem muito perto,
porque senão não motiva, tá? Então, isso vai fustigando o seu desejo, vai melhorando o seu desejo. Inspirações qualitativas, aí é autoconhecimento. Aí é você, com o seu repertório, você fazer uma análise, tá? E você saber o que me ativa emocionalmente. O que me faz ter uma reação emocional. Pode ser de alegria, pode ser de raiva, pode ser de tristeza, pode ser de nojo, pode ser de medo, pode ser de surpresa. Tem que te ativar emocionalmente, de algum jeito. Tem emoções positivas e negativas, e vamos ver neste curso essas emoções positivas e negativas. Legal? Saiba o que te inspira, saiba o que aumenta a potência do seu desejo, e aí você vai ter lenha para queimar. Aí você vai... Sabe quando a pessoa fala que vai na força do ódio? É um combustível emocional. Acontece com um combustível negativo. Mais vale o mérito. Mais vale você fazer por amor. É um combustível positivo. A diferença é que o combustível negativo, ele te consome no processo, ele te deteriora. Combustível positivo, ele te nutre, ele rejuvenesce você. Essa é a diferença dos combustíveis, tá? Então, inspirações, combustíveis em quantidade e em qualidade. Quantidade, um exemplo, dinheiro. Qualidade, um exemplo, propósito. Beleza? Ok, então... você acabou de falar que não tinha fórmula, Carbone. Agora você vem me jogar uma fórmula do desejo de sucesso. Pois é, cara. Existe uma fórmula em linhas gerais, tá? Não é uma ciência 100% exata, porque as pessoas são diferentes, tá? Então, um propósito forte dá luz a um desejo sustentável. Como é que você vê o propósito? Com as emoções, sabendo o que te ativa emocionalmente. Essa é a bússola do seu propósito. Isso vai dar luz a um desejo sustentável, ao invés de um capricho do fogo de palha que a gente viu anteriormente. O desejo sustentável dá luz a um plano organizado. Planejamento organizado é um dos capítulos, é o capítulo 6 aqui, que vamos ver para você. Legal, você tem o desejo e tudo mais, você fez o passo a passo, e agora? Como é que, né? Vamos fazer o planejamento para traduzir da sua imaginação esses milhões para o mundo real. Para isso você precisa de um plano, tá? E de um plano bom. Esse desejo sustentável, ele vai dar luz a um plano organizado. Porque se você tem o desejo que está lá com insistência, com persistência, toda hora para você ganhar milhões, você vai encontrar um jeito, vai até farejar, se for necessário, os seus milhões, tá? Porque isso acaba influenciando você de uma maneira até inconsciente, beleza? Então, um plano organizado e inspirado pelo propósito te blinda contra distrações. Como assim você ser blindado contra distrações? Isso vamos falar com mais detalhes no capítulo 15, susceptibilidade à negatividade, tá? Então, são as distrações. É o TikTok, sabe? É o bando de gente que faz tudo por atenção para ter o seu engajamento nas redes sociais. Sabe? Aquela coisa que está o tempo todo, como numa feira, todo mundo gritando aí para vender o próprio peixe. E o peixe, qual que é? A sua atenção. Então, se o seu propósito é firme, sabe? É um propósito organizado, é um propósito forte, você fica blindado, blindada contra distrações nesse caminho. E aí você vai para o que te interessa. É a diferença do cara que vai na feira para passear e do cara que vai na feira para comprar a lista de compras. A lista de compras, nesse caso, são a lista de ações que você tem que fazer para conseguir os seus milhões, para conseguir a sua riqueza. E essa blindagem contra distrações, ela existe quando o seu plano é organizado, tá? Veremos isso no capítulo 6, em como deixar esse plano organizado. E esse plano organizado vai te levar à mente superior, ou seja, um time, um coletivo, com o mesmo propósito que você. Isso te conduz ao sucesso. Legal? Propósito forte, desejo sustentável, plano organizado e inspirado pelo propósito, blindagem contra distrações, mente superior, coletivo que tem o mesmo propósito, sucesso. No livro você vai ver várias histórias de exemplos assim, de caras que não tinham nada e conseguiram. Já que eu falei tanto de milhões, aí você vai ver no livro que tem um exemplo de um
acho que era um pastor, um clérigo ou um padre, algo assim, tá? No segmento da religião. E ele queria muito ter milhões. Aí, o que ele faria com US$ 1 milhão? Mas ele montou sermões falando sobre o que ele ia fazer com US$ 1 milhão. E aí ele tinha um plano fixo, a data limite, ele tinha que conseguir esses milhões aí até determinada data. Isso lá na época que esse livro foi escrito, em 1930, tá? Então você imagina, 1 milhão naquela época valia muita coisa, tá? E aí ele tinha, porque tinha na cabeça que aquilo ia dar certo. Tá? E aí ele colocou em prática o segundo passo, fé e confiança. Tá? Vamos falar sobre fé no próximo capítulo, no próximo módulo, beleza? Então esse cara, ele queria muito esses milhões. E aí ele fez lá o sermão dele. Ok. E aí, num dos dias que ele foi dar a apresentação dele lá no púlpito, ele acabou subindo e esqueceu em casa as anotações do sermão que ele fez. Aí ele fechou os olhos, pediu uma inspiração do Espírito Santo, tá? Pediu uma inspiração do universo, da inteligência infinita, que é a nomenclatura usada nesse livro aqui. E ele fez um baita de um sermão improvisadamente. E aí ele fez, quando ele desceu do púlpito, chegou lá um cara, um investidor que tinha ouvido aquele discurso lá e gostou muito e falou assim, aparece no meu escritório dia tal que você vai ter aí os seus milhões. E aí ele apareceu e conseguiu colocar em prática aquilo. Ele fez uma instituição aí de ensino e tudo mais, e lá no livro você vai ver melhor qual que é o nome dessa instituição de ensino, tá bom? Então, ok. Não diminua o tamanho do seu sonho para caber na caixinha do outro. Na sua jornada, para você realizar o seu sonho, vai ter gente que vai te ridicularizar. Vai ter gente que vai te diminuir. Vai ter gente que vai zombar de você. Isso é normal. Vai ter gente que vai te invejar. Vai ter gente que vai tentar te puxar para baixo quando você começar a ter um pouquinho de sucesso. Isso faz parte da sua escalada. Não diminua o tamanho do seu sonho para caber na caixinha do outro. Tá? Então, se o que você quer fazer está certo e você acredita de verdade nisso, vá em frente e faz, mesmo você com medo, mesmo você com insegurança, faz. Concretize o seu sonho e não se importe com o que eles, com o que os outros possam dizer se você tiver algum revés no caminho. Eles, esses outros aí, talvez não saibam que cada fracasso, cada revés, traz em si a semente, o germen, o início de um sucesso equivalente ou até maior, tá? Então, para quem só toma pancada da vida, só toma bordoada, saiba que cada uma dessas pancadas é um investimento da vida em você, e se você souber aplicar esse investimento, você pode ter um retorno muito maior desse investimento da vida em você. Basta gerenciar direitinho a sua vida. Legal? Então, aqui o autor ele faz alguns exemplos aí com algumas pessoas de sucesso. Robert Burns é um escocês, né? Estava lá na região lá da Escócia e tudo mais, e se tornou um dos grandes poetas escoceses extremamente conhecidos lá naquela região. Escócia, Inglaterra, País de Gales, lá na Europa, tá? E ele era um cara assim, sabe, pobre, bêbado e tudo mais, e foi super, hiper, mega bem sucedido. Até hoje é considerado um marco da Escócia aí, tá? Então ele é extremamente influente. Beethoven era surdo. Beethoven é um compositor aí de músicas clássicas e compõe músicas assim impressionantes, tá? Com uma qualidade musical muito boa. E como é que o cara fazia isso sendo surdo? Pois é. Por quê? Porque ele tinha desejo de fazer isso. John Milton, que também é outro poeta, é um cara que escrevia também poesias e contos e tudo mais, era cego. Como é que ele escrevia? Pois é, com desejo. Então ele vislumbrava na mente dele e colocava em prática isso através do desejo, através da ação. Por quê? Porque eles sonharam e traduziram os sonhos em pensamento organizado, em ações. Existe diferença entre você,
pode ser. Sabe o pode ser? Ah, cara, quer uns milhões aí? Ah, pode ser. Aí você pergunta para outra pessoa, quer uns milhões? Agora. Agora, é meu. Pronto. Sem dúvida, é agora. Tem diferença. Tem diferença. Se você quer o caminho dos grandes, se você quer seguir a estrada da prosperidade, da opulência, da abundância, do dinheiro, então, siga o caminho dos grandes, tenha desejo pelo que você quer. E não só, eu queria, ou pode ser, tá? Esse desejo, ele vai se tornar uma convicção para você, uma certeza férrea, uma certeza absoluta em que você tem isso já, é seu. É igual quando você faz uma compra online, você sabe que é seu, você só está esperando chegar. E não é você esperar chegar sabe, e pronto. Se demora para chegar, você entra em contato com a empresa. Ei, cadê o meu produto? É exatamente isso que você vai fazer se o seu dinheiro não chegar para você no universo. Como é que você vai cobrar o universo? Você pode orar. Você pode usar as ferramentas que eu disponibilizo para você. Você pode melhorar o seu desejo, você pode melhorar a sua mente superior, o seu coletivo, o seu time. Então, é uma maneira de você se comunicar com o universo para falar, ei, eu fiz o meu pedido, cadê? Não chegou ainda, sabe? É igual você ir num restaurante. Você faz o seu pedido, você quer que a comida chegue logo. Então, monitore esse progresso e reforce o seu desejo. O seu estado de espírito tem que ser o de convicção, cara. A certeza, sabe? A certeza absoluta, tá? E não só de esperança ou de pode ser. Mente receptiva. Como assim? Mente aberta, cara. Mente aberta é fundamental para a crença, para a fé. Mente fechada não inspira fé, coragem ou crença. Aí, por exemplo, você pode vir para mim assim e falar assim, Carbone, mas eu sou ateu, cara, eu não tenho fé e tudo mais, para mim fé é uma bobagem e tudo mais. Tá bom, cara, beleza. Agora, você confia em você mesmo, no seu próprio taco, ou você não acredita em nada nem em ninguém, entendeu? Se você não acredita em nada e em ninguém, imagine se você acreditasse, tá? Você que é o desses aí mais racionais, vamos supor, do caso dos ateus, você já ouviu falar da aposta de Pascal? A aposta de Pascal é um drible psicológico para você burlar a sua descrença. Ela consiste no seguinte, é o famoso e se, só que de uma maneira boa. Pascal era um cara aí, um matemático e tudo mais, e ele estava pensando assim, né, sobre a existência de Deus, sobre a existência de vida após a morte, e essas questões aí mais espirituais. E ele chegou à seguinte conclusão, cara, eu não sei se tem vida após a morte ou não. Agora, vamos supor que tenha. Se eu levar uma vida boa, uma vida digna, meritosa, eu vou me dar bem após a morte. Se não tiver vida após a morte, a vida boa, meritosa, etc., já vai ser boa pela própria vida. Então, eu ganho de um lado e ganho de outro também. Se Deus existe, então, ser bom, ser meritoso, tudo mais, praticar caridade, orar e tudo mais, já vai ser bom por si só. Se Deus não existe, o mero fato de eu acreditar que existe e com isso mudar a minha conduta, já é um ganho por si só. Então, é um ganho de um lado e um ganho de outro. Tá? É mais ou menos isso que consiste a aposta de Pascal. E aí ele decidiu agir como se fosse e deu certo. Tá? Então, você que é ateu, que você não acredita em nada, no sentido religioso e tudo mais, faz o teste. Tá? Tenta acreditar nos outros, tenta acreditar na inteligência infinita. Tá? Você não precisa chamar de Deus e ver a diferença que isso vai ter na sua vida. Agora, para isso, você precisa de mente aberta. Tá? Uma pergunta é o princípio da sabedoria e uma afirmação é o limite da sabedoria. Então, faça perguntas, tenha a mente aberta e veja se você consegue melhorar mais, nem que seja a sua qualidade de vida. Tá? Ninguém está totalmente derrotado enquanto não aceitar a derrota como realidade. Lembra que eu falei que era mais ou menos você contra a tempestade, o seu navio? Tá, é o seu navio. A tempestade içou, levantou o seu navio do mar. Uma baita de uma tempestade, cara. E você é o capitão desse navio. Tem tempestades na vida que são até piores do que essa que está aí. Tá?
dessas tempestades aí. E aí, como é que você vai lidar com isso? Você vai deixar a força da tempestade ser maior que a tua força de vontade? Ou você vai bater o pé e falar, nem fudendo, eu vou realizar o meu desejo até o final. E até o final. Entende? Esse é o tipo de postura, de convicção, de crença que você tem que ter para vencer esses reveses na vida. Sabe? É a postura de, mas nem que a vaca tussa, Xará, você vai fazer o que for necessário, porque isso é seu. Sabe quando o bagulho é seu? Ninguém mais vai tacar a mão porque é seu, entende? Esse é o tipo de estado mental que você tem que ter. E se negar a aceitar a derrota como a sua realidade, tá? Pode ser realidade para os seus concorrentes, mas para você não. Você tem que ter a mente firme como rocha no seu desejo, na sua convicção em você conseguir as suas riquezas. E aqui tem outro exemplo, tá? O exemplo do próprio autor. O filho do autor nasceu sem orelhas. E aí, parte disso foi relatado aí no livro. Sabia no íntimo que meu filho iria ouvir e falar como? Tinha a certeza de que devia existir um meio e sabia que o encontraria. Pensei nas palavras do imortal Emerson: todo o curso das coisas serve para ensinar-nos fé. Se você não leu Ralph Waldo Emerson, recomendo, é um excelente pensador, tá? Todo o curso das coisas serve para ensinar-nos fé. Ou seja, tudo que acontece na vida tem o propósito de te ensinar a ter fé. E, no final das contas, o filho do autor conseguiu ouvir mesmo sem orelhas, tá? Então, a fé dele se manteve mesmo com os reveses, mesmo com as adversidades, mesmo com aquela coisa do cadê, não encontrar, sabe? Cadê a evidência de que vai dar certo? Mesmo com tudo isso, mesmo com as tempestades, o filho dele ouviu. Chegamos no final do primeiro módulo, finalmente, meu jovem, minha jovem, tá? Então, vamos colocar aqui alguns pontos para fixar, tá? Uma revisão geral aí do módulo 1 como um todo. Aí está escrito bonitinho aqui, mas eu vou falar de uma maneira mais simples, tá? Quando o desejo converge grandes forças para a sua vitória, você não precisa de nenhum modo recuar, a vitória é certa. O que isso quer dizer, né? Quando você tem um desejo forte, tunado, sabe? Um desejo muito forte, apoiado num propósito de vida, numa convicção da sua vida forte também, isso converge, isso direciona, alinha forças para a sua vitória. Desse modo, você não precisa recuar nem 1 milímetro, nada. Por quê? Porque a vitória é certa. E por quê? Porque você está amparado pelo desejo, você está amparado pelo calor do desejo e não do capricho, tá? Você que está disciplinado, você que tem o seu limiar de percepção de esforço bom, você que tem uma dieta motivacional boa, a vitória é certa. Basta você aplicar esses princípios que estão aqui, tanto deste módulo quanto dos outros, e reveja quantas vezes você quiser, tá? Esse curso aqui é para você rever várias vezes, tá bom? Então, veja, e outra coisa, tá? Os capítulos posteriores do curso, eles vão relembrar esse aqui. Então, eu vou referenciar da mesma forma que eu referenciei capítulo 9, 10, 11, 12, 15, 14 aqui, eu vou referenciar este módulo nos outros. Então, é para você fazer esse ping-pong aí entre os módulos, beleza? Os 6 passos definidos no livro, tá? Então, leia o livro, você vai ver lá quais são os passos. Aqui você tem muito mais que 6 passos, você tem todo o esquema, o mapa mental aí para você, tá? Os slides vão ficar disponíveis para você também. Transformam o desejo em ouro. Para Andrew Carnegie, esses princípios valem 100 milhões de dólares naquela época, tá? Hoje aí, provavelmente seria aí alguns bilhões, com B. O desejo constrói vitória de uma derrota temporária. A pessoa fracassou, caiu. Com desejo, ela transforma aquilo numa vitória. Foi o desejo que construiu uma das maiores lojas de departamento do mundo, literalmente sobre cinzas, exemplo que está no livro. Um menino sem orelhas aprendeu a ouvir. Uma mulher sem possibilidades tornou-se grande cantora de óperas, lá naquela época lá. Um homem doente, parceiro aí do Napoleão Hill, que os médicos pensavam que morreria, conseguiu se salvar. Sabe aquela coisa assim de os médicos falarem que a pessoa
ah, tal condição não tem cura, aquela coisa toda. Nesse caso, o desejo salvou esse cara, tá? Desejo foi a força que auxiliou essas pessoas por alguma estranha, mas natural química mental. Como assim, química mental? Você pode estar se perguntando assim, né? Como assim, né? A química não tem a ver com o físico. A mente não é física, a mente, é subjetiva. Como é que funciona uma química mental? Vamos ver no segundo módulo, tá? E eu vou encerrar esse módulo com essa frase aqui. Não existem limitações para a mente, exceto as limitações que você admite, exceto as limitações que você aceita, as limitações que você acredita que a sua mente tenha. Então, pensa muito bem nisso, guarda isso no seu coração, reveja esse módulo outras vezes, tá? Guarda com carinho esses conceitos e lembre-se, esse módulo, esse princípio é um princípio que você deve assistir várias vezes e rever várias vezes. Cada vez que você rever, você vai ter um insight diferente. Leia também o capítulo do livro, que lá você vai ver perspectivas diferentes, tá? É uma leitura densa, agora vai te dar muitos ganhos e você vai conseguir aplicar e ter a grana que você merece e ter os seus milhões, beleza? Bom, fico por aqui. Nós nos vemos no segundo módulo, onde vamos falar um pouco sobre essa química mental, tá? Que química mental é essa? O que, sabe, qual que é a combinação, qual que é a relação química aí que o autor está falando? Vamos falar sobre dois princípios básicos, fé e confiança. Te vejo no segundo módulo e até a próxima!